uma mensagem sobre Jesus. Irmãos, essa lembrança maravilhosa do que é Jesus, do que necessitamos dele, Jesus, para as nossas vidas. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós, mas antes de dar a sua vida, ele deu o seu exemplo. Ele viveu o que ele ensinou. Ele praticou, irmãos, a vontade do Pai como homem nesta terra. Mesmo com ilusões, tentações, que muitas vezes tentaram impedir o ministério de Jesus, nada o impediu de realizar a sua missão. Por quê, irmãos? Porque a perseverança, o amor falou mais alto. E Jesus pôde realizar a sua sagrada missão, com determinação, com afinco, para honrar o seu Pai, o nosso Deus, o nosso Pai também. Portanto, esta missão do Divino Mestre, desde o seu nascimento, é uma missão de amor e de humildade. Porque, irmãos, Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E veio nesta terra nascer como homem, numa simples manjedoura. A simplicidade daquele momento, ornado pela natureza. Irmãos, é a grande lição de humildade desde o nascimento. Em toda a condução da vida de Jesus, ele nunca reclamou das condições da vida, porque ele era um profeta, o Filho de Deus, que tinha que ter, irmãos, as avarezas, as riquezas da terra. Não. Pelo contrário. Ele foi um grande médico de almas. À procura, irmãos, dos doentes de espírito, para resgatá-los, para promovê-los à condição de filhos de Deus, para poder transformá-los em filhos de Deus. E este exemplo maravilhoso, irmãos, nós vemos também em nossos dias na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, na missão de nossa igreja. A Santa Avó Rosa como consolador do nosso Senhor Jesus. Um grande ministério, uma grande missão. E a humildade dela. Num cargo de diaconisa à frente, inclusive, da direção de nossa igreja. Mas o gesto de amor e de humildade, irmãos, trazia entre nós esta confiança, essa lealdade a Deus. Da mesma forma, o irmão Aldo. Nunca pediram, irmãos, nada em troca do seu ministério. O que pediam era a nossa obediência, o nosso amor, a nossa lealdade à fé e aos princípios da igreja. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, na sua missão, no seu evangelho, na sua doutrina, nos seus ensinos, ele sempre procurou edificar a Deus. Ele sempre procurou trazer o homem mais perto de Deus. A ponto, irmãos, de ele dar a sua própria vida pela nossa vida. Pela vida dos que crescem nele. Então nós vemos, irmãos, todo o sacrifício de Jesus. Irmãos, e não foi pouco não. A pior morte que pudesse existir naquela época, sujeitaram a Jesus. Como estava profetizado. Tudo recaía sobre ele naquele momento. As nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo, irmãos, estava sobre ele. Justamente para que pudesse, irmãos, ser selada uma nova aliança, uma nova etapa. E Deus aceitou, irmãos, este sacrifício vivo do nosso Senhor Jesus. E aceitou que ele desse a sua vida por nós. E assim o foi. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi assim que ao terceiro dia. Ali, irmãos, quando estava ainda à espera, aqueles guardas, algumas pessoas, Jesus toma novamente a sua vida.
ressuscita glorioso, com o seu poder, com a autoridade que ele tinha. Por isso que ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva a Deus. A verdade, irmãos, que é a palavra para quem quer ouvir e aceitar os ensinos, os conselhos, as mensagens. E a vida que ele pode dar, como realizou milagres. Ressuscitou a Lázaro, irmãos, inclusive dando-lhe a vida novamente. E assim foi que Jesus ressuscitou. E ainda, irmãos, viveu 40 dias nessa terra. Fato, irmãos, que aquelas mulheres que foram ao seu túmulo constataram porque viram ele. Depois ele se reuniu aos seus discípulos. E depois mais, como diz as Sagradas Escrituras, mais de 500 pessoas viram o nosso Senhor Jesus. Inclusive um dos seus discípulos pediu para tocar o seu corpo, para poder, irmãos, ver o local dos cravos, as suas mãos, o seu corpo onde fora ferido. E Jesus permitiu, inclusive dando-lhe uma lição: homem de pouca fé. Mas permitiu que assim o fosse, para que pudesse ficar registrado, irmãos, esta verdade, esta forma que Jesus, irmãos, realizou perfeita entre nós, homens nesta terra. E depois, irmãos, Jesus foi para a glória celestial. Com o seu próprio poder. Por isso que nós dizemos ascensão. A ascensão de Cristo. Ele teve poder e autoridade de ir à glória celestial em seu corpo, ganhar o seu galardão, sentar à destra de Deus em seu trono. Maravilhoso. Receber, irmãos, este galardão que já lhe era conferido, mas que foi, irmãos, cumprido perfeitamente nesta terra. E o dia de hoje? Corpus Christi. O que nós lembramos? O que celebramos neste dia? É, irmãos, justamente o corpo de Cristo. Este corpo que foi gerado, irmãos, sem a influência humana, na mais perfeita mulher, Virgem Maria Santíssima, que foi agraciada inclusive pelo anjo, que disse-lhe que através dela viria o Messias, o Salvador da humanidade. E esse corpo que foi gerado, irmãos, esse corpo que viveu entre nós nesta terra, pisou este solo. Esse corpo que foi imolado em sacrifício por nós, que derramou o seu sangue precioso para nos remir, para nos salvar. Este corpo que foi para a glória celestial com o poder e a autoridade que Deus lhe concedeu. E é justamente este corpo, irmãos, que hoje celebramos na Santa Comunhão. A Eucaristia, irmãos, os elementos eucarísticos que fazem parte é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece, que nos dá ânimo, coragem para cumprirmos e zelarmos da nossa missão. Portanto, a comemoração da data de Corpus Christi e o seu valor para nós. Nesta quinta-feira, 20 de junho, estamos comemorando Corpus Christi. Seu significado tem um valor importantíssimo para nós apostólicos, para a nossa igreja. A palavra Corpus Christi origina-se do latim, significa corpo de Cristo. É a homenagem e adoração que prestamos ao corpo de Cristo. Aquele mesmo corpo santo que nasceu da Virgem Maria, que foi o vaso precioso do Espírito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus.
o Filho amado do Pai, que realizou na terra extraordinária obra de salvação e de grande poder, ensinando, curando, libertando os oprimidos, redimindo almas, ressuscitando mortos, entregando o seu corpo em sacrifício vivo para salvar e libertar a criatura humana do pecado, consumando a mais perfeita obra de salvação. Nesta data também celebramos e comemoramos o dia em que Jesus subiu aos céus, em gloriosa ascensão com todo resplendor, vitorioso sobre a morte e o pecado, naquele corpo santo que alimenta o nosso espírito na santa comunhão. São Lucas descreve assim a ascensão do Divino Mestre. Ele, o Divino Mestre, os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com um grande gozo. Na narrativa, nos Atos dos Apóstolos, também das Sagradas Escrituras, começa com o relato das aparições de Jesus após a ressurreição e a sua ascensão 40 dias depois. A narrativa também indica que a ascensão se deu em Betânia, no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. Ali está que Jesus apresentou-se vivo, dando disso muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes, ou seja, relativo ao reino de Deus. Após instruir os apóstolos, a ascensão é assim descrita. Tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vistas deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. Portanto, a morte não teve domínio sobre aquele corpo santo, pois ao terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou. Naquele mesmo corpo subiu aos céus, e por meio deste corpo alimenta a sua igreja. Também significa a presença de Cristo na Eucaristia, que é o sacramento da Santa Comunhão, para fortalecer a fé, alimentar o espírito do povo de Deus, por meio do seu corpo e do seu sangue através da transubstanciação, onde os elementos eucarísticos, o pão e o suco da videira, ou vinho, passam a ser o corpo e o sangue de Cristo, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que desceu dos céus. Comemorem esta data com muita gratidão. Gratidão a Jesus por ser o pão vivo que desceu dos céus. Adorem o corpo glorioso de Jesus, nosso Senhor, valorizando tudo quanto ele realizou para a salvação e santificação do seu povo, e pela sua grande vitória em subir aos céus naquele mesmo corpo santo, que é a habitação do Espírito de Cristo, Jesus, nosso divino Salvador. Aí está, estimados irmãos, o significado, o valor de Corpus Christi. Corpo de Cristo, irmãos, deve ser realmente adorado por todos nós. E celebrada a Santa Comunhão, irmãos, participem. Não perca a oportunidade. Nós lembramos quanto a Santa Avó Rosa, irmãos, nos ensinou a valorizar a Santa Comunhão. Ela disse, ainda entre nós, quando estavam nesta terra, é um alimento que favorece e fortalece o nosso viver. Como irá favorecer o nosso viver? Ora, se nós somos filhos de Deus, vai favorecer ainda mais o cumprimento, irmãos, da nossa missão e a nossa obediência.
E vai favorecer, irmãos, também a nossa fé. Em não colocar dúvida que ali está o corpo e o sangue de Jesus, naquele ato tão singelo, em que ela nos ensinou, e o irmão Aldo confirmou isso. O próprio Jesus participa conosco, e é Ele quem unge aqueles elementos. E dá a esses elementos, irmãos, as virtudes preciosas do seu corpo. Este corpo que estamos adorando, glorificando hoje neste dia, é dado, irmãos, aqueles elementos para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos regenerar, para nos transformar. Por isso que aquele hino muito bonito, Jesus, deixe Ele agir e te transformar. Como Jesus quer agir em nosso favor? Através, irmãos, do seu exemplo. Através, irmãos, de tudo que Ele fez por nós, através deste caminho. Através do Consolador, que Ele prometeu e cumpriu. Através do Santo Pastor que estaria diante das suas ovelhas, para unir, para resgatar, para não deixar se extravasar do caminho. Então vejam, irmãos, que este valor inestimável. Não conseguimos, irmãos, mensurar o valor do corpo do Divino Mestre. Por isso que é muito justa a nossa reverência, a nossa glorificação, a nossa adoração a Jesus. Ao corpo que habitou este Espírito de Deus, criado por Deus, o seu amado Filho. E que hoje, irmãos, é uma dádiva para nós na Santa Comunhão, nos elementos eucarísticos. Mas vejam, irmãos, a importância também desta missão gloriosa do nosso Divino Mestre para os nossos dias. Esta lembrança, irmãos, faz com que a humanidade se avive em Cristo. Quantos se voltam para Ele neste dia? E a semente que foi plantada pelos discípulos de Jesus, doravante chamado apóstolos, pela Mãe Virgem Maria, que muito lutou ao lado dos apóstolos para que o nome de Jesus não fosse esquecido. Irmãos, são quase 2000 anos, que Jesus subiu aos céus. E esse nome vem de geração em geração, alimentado, irmãos, podemos dizer por Deus, pelos seus santos, por a fé, irmãos, que guardam nesses corações a esperança de alcançá-los. E que maneira vão alcançá-los? Por isso que eu digo a importância em nossos dias, através da Igreja Apostólica, através do Consolador, através do Santo Pastor, que ensinam Jesus. O pilar de nossa igreja, irmãos, é o Evangelho do Reino dos Céus. E qual que é esse Evangelho? Não foi Jesus que trouxe esse Evangelho para nós? São ensinos da vida do Filho de Deus. Ensinos que moralizam, que edificam, que fortalece, que conduz a criatura humana no bem, na paz, no amor de Deus, como Deus idealizou cada um de nós. A idealização de Deus justamente criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós precisamos procurar, irmãos, nos orientar nesses preceitos de fé que a nossa igreja ensina, que são preceitos, irmãos, fundamentais para a nossa salvação. Jesus redimiu os pecados, mas, irmãos, Ele deu a condição: tomai sobre si o meu jugo. Não foi isso que Ele disse? Ou seja, os meus ensinos. Observem, porque o juízo de Deus é perfeito e não falha.
Então, irmãos, vamos buscar este entendimento, esta sabedoria. Vamos buscar mais a Jesus em nossas vidas. Lembrando que Ele nos perdoou, Ele redimiu os nossos pecados, mas não que nós pudéssemos pecar novamente. Ele redimiu para nos limpar, para nos lavar, para nos fazer novos diante de Deus. Por isso que nos batizamos, renovamos o espírito, a alma, para com Deus. E prometemos seguir a Jesus, seguir a Santa Avó, o irmão Aldo, a Virgem Maria, o nosso Deus, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Então vejam, estimados irmãos, quão é importante relembrar, falar de Jesus, clamar por Jesus. Porque quando clamamos por Ele, estamos clamando por Maria Santíssima. Estamos clamando pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo também. Porque, irmãos, eles são estes pilares fundamentais da Igreja Apostólica. Eles sustentam cada um de nós através dos seus santos, dos seus anjos. E eles têm a esperança justamente na nossa salvação. Por isso que Jesus tudo fez, irmãos, para cumprir a sua missão. Para poder dar o seu exemplo de vida, para poder dar a sua própria vida em favor da nossa vida. E Ele assim realizou, irmãos, esta missão tão gloriosa, neste corpo maravilhoso, perfeito, irmãos, como Deus o fez nascer num berço santo que foi o corpo da Virgem Maria. Perfeita também, imaculada. E Jesus, através da sua vida, honrou a sua mãe, honrou a Deus em todos os sentidos. Inclusive, irmãos, nos seus milagres, nas suas obras, que foram perfeitas, justamente porque Deus estava ali entre os homens. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então vejam quão importante, irmãos, foi o corpo de Cristo nesta terra. Para que pudesse ser um grande exemplo para todos nós. Não há desculpas. Não, este corpo é material. Não. Ele pode ser material como é. Mas neste corpo habita um espírito. E foi assim com o corpo de Cristo, embora sendo material, ali habitava o Espírito do Filho de Deus. E em tudo foi fiel. Por isso que nós também podemos assim o ser. Podemos assim fazer para sempre buscar esta perfeição. Por isso que somos ensinados. A santidade, irmãos, é um aprendizado. Nós estamos nos transformando dia após dia, sendo ensinado, preparado, absorvendo os ensinos e praticando. Este é o processo de consagração ou santificação. Até o momento que Deus nos chamar. E aí, a preparação se torna completa e teremos o nosso lugar na glória celestial. Por isso que devemos ser muito fiéis. A fidelidade, irmãos, é a mesma fidelidade que provou a Jesus. Essa fidelidade também prova a nós. Quantas provações a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo passaram? Venceram. Quantas provações, pastores, direção da igreja, membros, passaram, venceram e estão na glória celestial. Agora somos nós, que estamos aqui, irmãos, a Igreja Apostólica. Não só aqui, na sede, mas em todas as congregações, os ouvintes da Hora Milagrosa, que estão recebendo dia após dia os ensinos, os conselhos, as mensagens, para se fortalecer e se preparar, se santificarem. Porque, irmãos, a nossa meta é uma só. É a salvação
do nosso espírito, para voltar ao Criador, como Ele mesmo, Deus, nos deu. Regenerado, lindo, como Deus o fez. Portanto, irmãos, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Divino Mestre Jesus e ao seu corpo glorioso, que foi habitar do seu Espírito nesta terra. Um dia, meditando, parecia sonhar que estava vendo Jesus de longe a me chamar, pregado naquela cruz estava o Salvador, pagando o que não devia para salvar o pecador. Pude então chegar mais perto e no seu rosto olhar uma coroa de espinhos e o sangue a rolar. Jesus tudo sofria, suportando sem murmurar, para ajudar aos homens e suas almas salvar. Parecia que me olhava e olhando-me dizia: deixe todos seus pecados e me darás alegria. Prometi deixar os pecados para alegrar o Senhor, e na coroa de espinhos eu vi nascer uma flor.
do céu foi subindo com o seu olhar de amor, prometendo dar aos homens o outro Consolador. E hoje nós recebemos esta promessa de amor. Temos a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, seu sucessor. Deixe também seus pecados para alegrar o Senhor, e ao invés de ser um espinho, serás também uma flor. Tu serás uma flor no jardim do Senhor. Serás uma flor do Senhor. Serás uma flor do Senhor. Que cada um de nós possamos ser esta flor no jardim do Senhor, na glória celestial para todos sempre. Mas enquanto aqui estivermos, vamos pedir a Jesus, a Santa Avó, o irmão Aldo, a Virgem Maria, a sua bênção e a sua graça neste momento de oração. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos cantar o hino Minha Oração. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar.
nesta fé, irmãos, vamos orar. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 120. A Ti, ó Pai Celeste. A Ti, ó Pai Celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Espírito, honra, glória e louvor. A Virgem Maria Santíssima, ao Santo Consolador, a todo poder celeste, nosso amor. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, que a nossa adoração sincera pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez e continua a fazer por nós, que foi expressa através destes louvores, desta gratidão que teus filhos deste coral apresentaram ao Senhor. Mas é um agradecimento também do nosso coração, Jesus, por esta obra maravilhosa que realizaste e que nos deste este caminho, Igreja Apostólica, cumprindo a sua missão, cumprindo a sua palavra e a sua promessa. Muito obrigado por tudo, Jesus. Agora pedimos a tua bênção. O Senhor, Divino Mestre, possa abençoar a todos os teus filhos. Da mesma forma que o Senhor realizou grandes prodígios, o Senhor também, junto com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo, com sua mãe Virgem Maria, possa interceder em favor de todos, inclusive dessas pessoas que foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração. O Senhor, junto com a avó, sabe a necessidade de cada um, aonde que estão, o que precisam. Leve até eles a tua bênção. Envie anjos santos para estarem ao lado, protegendo, amparando, dando vida, paz e saúde. Os Senhores ouviram as nossas orações. Possam também ajudar cada um individualmente nas suas petições, nos seus pedidos. Possa abençoar a vida em particular, o trabalho, abençoar as famílias, os pais, os filhos, abençoar os nossos obreiros, pastores de nossa igreja, que levam esta mensagem a muitos corações. Abençoar o nosso coral, para que tenha força, ânimo, para continuar levando através da música esta mensagem preciosa. Abençoar a todos os teus filhos, para que tenham a convicção de fé, o amor, a doutrina e a disciplina, e sejam verdadeiramente apostólicos aonde estiverem. Dê este entendimento, essa sabedoria a todos, e que seus anjos possam acompanhar cada um de nós, abençoando, protegendo, amparando, livrando dos males, dos perigos, principalmente das ilusões e tentações, que muitas vezes tentam impedir o caminhar. Mas Santa Avó, Santo Irmão Aldo, amado Jesus, os Senhores são a nossa direção, estão à nossa frente. Nos ajude, nos proteja, nos abençoe, nos fortaleça neste grande